Esporte chega no final de semana destacando a Copa Danone de categorias de base, que contou com a participação de equipes de Teresópolis. Os responsáveis das equipes falaram com a reportagem da TVA. Confira também alguns dos principais jogos da abertura da Copa do Brasil, a expectativa do campeonato estadual e também notícia de Rio das Ostras dentro do Momento Esporte. O CFZ, Centro de Futebol Zico, no Rio de Janeiro, foi palco de mais uma Copa Danone, competição que acontece em vários países do mundo. As equipes vão se classificando em seus países e vão seguindo até a grande final mundial. Equipes de Teresópolis estiveram representadas nesta etapa da Copa Danone no Rio de Janeiro. As equipes Jovens do Futuro, Zico 10 Comari, Escola Craques da Casa de Portugal e a escolinha do Grêmio Porto Alegrense em Teresópolis, que esteve participando com 3 equipes. Todas estiveram representando a cidade na competição. O repórter Tony Dias esteve acompanhando o evento e conversou depois com técnicos e também com pais dos craques teresopolitanos. A primeira divulgação da cidade é importante, né? Clube Comari, acho que o próprio pessoal que futuramente vai ver a competição no Rio, ter o prazer depois de vir aqui também visitar o Fabiano, a escolinha. E, cara, acho que mais a parte educacional, né? A parte de conhecer outras pessoas, outros áreas, você participar de uma competição, você ter boas amizades, entendeu? Fazer boas amizades. Futuramente, quem sabe, chegar... Toda criança da idade deles querem almejam ser profissional, ser... Quem joga, né, pensa nisso. Eu acho que mais a parte de amizade, de você estar participando. Lógico que existe o fundo da competição, né, de você almejar a vitória. Mas eu acho que isso eleva... Eu falei, até expliquei para ele, não importa se tu vai ganhar amanhã ou se tu vai perder, o importante é que você está participando. Isso já é muito importante, eu acho. Então, dessa competição na vida desses atletas. Prazer falar com você, pessoal da TV aí. A competição, a Copa Danone, talvez hoje seja a competição mais importante dentro desse ano de nascimento que você falou, meninos que nasceram em 2004, 2005, do Brasil. Tanto que essa competição ela é disputada em 6 ou 7 estados, se eu não me engano, em simultâneo. E aí entra a programação do campeão de cada estado fazer uma final do país em São Paulo. Esse ano vai ser em São Paulo, no Itaquerão, o estádio do Corinthians. E o campeão do país ir para a França, né, Paris, onde vai disputar com outros países. Isso aí é uma experiência única para uma criança de 11, 12 anos. E aí a gente tem o maior prazer de participar de uma competição dessa, elevando o nome da cidade de Teresópolis, elevando o nome da Escola Zico 10 do Clube Comari, da Escola de Craques lá da Casa de Portugal, e fazer com que essas crianças passem por uma experiência única. Uma experiência que talvez eu, quando tinha essa idade, não tive essa oportunidade. Então, a gente participa com o maior prazer e eu tenho certeza, assim, a nossa avaliação depois de uma competição dessa, as crianças, elas voltam com uma bagagem maior, com uma experiência maior. E o nosso objetivo é isso, é proporcionar para as nossas crianças, nossos alunos, experiências que vivenciem o futebol, né? Na questão do treinamento, só treinamento, a criança fica ansiosa para jogo. E a Copa Danone é uma competição maravilhosa, a gente tem o maior prazer de participar. Quarto ano a expectativa é muito grande, né? Porque cada ano que passa a gente espera melhorar, as crianças se prepararem mais para participar de uma competição dessa. Realmente, a preparação, você tem que ser bastante objetivo na preparação, porque não é um evento só de escolinha de futebol, escola de futebol. É um evento, inclusive, várias equipes usam jogadores de times do Rio de Janeiro. A gente vê por lá, inclusive tem uma equipe do Barcelona, da escola do Barcelona no Rio de Janeiro, e a gente vê várias equipes cedendo atletas para várias equipes participantes, como Madureira, Olaria, Vasco, Flamengo, Fluminense, Botafogo, e isso a gente passa para as crianças, né? A nível de escola de futebol. Só que uma competição dessa, você só não pode participar só com aluno de escolinha de futebol. Como você participa de vários eventos
né, com equipe de competição, a gente tem que mesclar para que as crianças não percam o sonho, a vontade de participar de um evento grandioso como esse, mas também você não perder a tua qualidade técnica. O campeonato mais diplomático do futebol brasileiro começou no meio de semana, com vários jogos, com uma partida em que o Santa Cruz, com gol de Bruno Moraes, venceu o Rio Branco do Espírito Santo. Em outro jogo muito disputado, o Brasil de Pelotas empatou em 1-1 com o Atlético Paranaense. Marcos Guilherme abriu para a equipe do Paraná e Marcos Paraná fez o gol do Brasil de Pelotas. O principal jogo da rodada de abertura foi o do Flamengo, e não acabou bem para o rubro-negro carioca, que mesmo contando com boa parte do tempo com um jogador a mais, acabou derrotado pelo Confiança. Everton fez o gol da equipe de Aracaju. Vale lembrar que na primeira fase da Copa do Brasil, os times visitantes, caso vençam na casa do adversário por 2-0, eliminam o jogo de volta, que não aconteceu com o Flamengo. No último final de semana começou a Taça Guanabara, a segunda fase do campeonato estadual que vai definir os 4 semifinalistas do campeonato de 2016. Com uma fórmula nova, a competição passa aí por uma reviravolta em relação aos anos anteriores. Na primeira rodada, o destaque foi o clássico Fluminense-Botafogo disputado em Volta Redonda, que terminou com empate em 1-1. O Fluminense, por sinal, conseguiu arrancar o gol de empate nos momentos finais da partida. Quem se deu bem na primeira rodada foi o Vasco da Gama, que venceu o Bangu por 2-0 e assumiu a liderança. Não isolada, pois tem a companhia do Boa Vista e do Flamengo, mas levando a melhor no saldo de gols. O Vasco que vai encarar justamente o Boa Vista na próxima rodada, no sábado, dia 19, na casa do adversário. O Vasco estreou vencendo o Bangu por 2-0, o Boa Vista venceu o Volta Redonda por 1-0 e o Flamengo também conseguiu a sua vitória suada na primeira rodada. 1-0 em cima do Madureira, gol de pênalti cobrado por Emerson Sheik. Confirmando os jogos da próxima rodada, no sábado tem Volta Redonda e Bangu, Boa Vista e Vasco. No domingo, Botafogo e Madureira e o clássico Fla-Flu, que será disputado no Pacaembu, em São Paulo. O ginásio poliesportivo Benedito Zarura, em Jardim Marileia, recebeu no último domingo, dia 13, a primeira etapa da Copa Rio das Ostras de Jiu-Jitsu. Segundo os organizadores, cerca de 600 atletas de todo o estado do Rio estiveram participando das categorias que englobaram competidores de 4 a 80 anos. A equipe vencedora foi a PVC de São Gonçalo. Já a equipe Nova União Jesus Extremo, de Rio das Ostras, ficou com a segunda colocação. Segundo os organizadores do evento, Rio das Ostras irá sediar entre os dias 11 e 12 de junho o Mundial de Jiu-Jitsu, que trará atletas internacionais à cidade. Já a segunda etapa da segunda Copa de Jiu-Jitsu de Rio das Ostras deve acontecer no mês de maio. O jovem lutador Rafael Verdun, que já trouxe títulos internacionais para Rio das Ostras,
venceu a sua categoria. Boa, Rá! Eu nem tempo de dar o play, se olhar pro lado já era. Warming up, a lot of us like to do a bit of skipping. We do a team warm up together. I guess just having a team environment and feeding off of each other really helps us. The Aussies work well together. Es como un momento para calentar como con los amigos, con la familia que uno ha hecho durante muchos años de competencia. Acostumbramos a bailar salsa con el entrenador, como parte del calentamiento. Sí. El problema es que solo somos 2 varones, faltan las mujeres, así que estamos en busca y ya empezamos a armar todo. As a team, like Team USA does lots of bonding, I guess. We play lots of games together. We're all really close. I think that's a big part of it, to be like really close with your teammates and just to enjoy the